Fala Dev, o que a gente vai fazer nessa aula é a parte de recuperação de senha do usuário. Então a gente vai começar criando novamente um novo controller. E para que eu estou criando tanto controller, né? Se todas as ações até agora, tanto parte de sessão, usuário, está tudo relacionado ao usuário, por que eu não utilizo sempre o user controller? Porque em boas estruturas escaláveis é sempre recomendado que a gente nunca sobressaia os 5 métodos mais comuns do controller, que é o index, store, o show, o update e o destroy, né, que é toda a parte de CRUD do próprio model, né? Então, aqui a gente utiliza novos controllers, porque, por exemplo, para a sessão, quando a gente está criando uma sessão, a gente está basicamente logando. E no Forgot Password Controller, que é o que eu vou criar agora, novamente, quando a gente está criando um Forgot Password, quer dizer que a gente está querendo recuperar a senha. Eu vou criar aqui então o Forgot Password Controller. Vou vir aqui nele, nós vamos começar criando o método store. E aqui dentro a gente vai ter alguns códigos, mas por enquanto eu não vou adicionar. A primeira coisa que eu vou fazer é que a gente precisa adicionar 2 novos campos na tabela de usuário. Então a gente precisa adicionar o campo de token, que é o token que ele vai utilizar para resetar a senha dele, né? Porque a gente precisa de alguma forma validar se o usuário foi realmente aquele que pediu a alteração de senha. Então a gente vai enviar um e-mail para ele com um token para ele recuperar a senha, e aí ele vai voltar para a página, preencher com esse token, né? Ou de forma automática. E também a gente vai criar um novo campo chamado token created at, que ele vai anotar a data que aquele token foi criado, para basicamente a gente evitar que o usuário utilize esse token depois de 2 dias, né? A gente vai dar um prazo de 2 dias. Se você quiser mudar isso na sua aplicação, sem problemas. E como é que a gente faz para adicionar esses 2 novos campos na tabela? A gente cria, na verdade, uma migration. E aqui a gente tem, basicamente, a gente pode utilizar a migration da seguinte forma. No caso das migrations, é muito recomendado que quando a gente precisa alterar um campo, deletar um campo ou adicionar um campo numa tabela já existente, a gente crie uma nova migration. A menos que a gente ainda não tenha enviado o nosso código, certo? O código em desenvolvimento aqui, para os outros desenvolvedores do projeto, ou ainda não tenha enviado para o GitHub e etc, beleza? Que é o nosso caso. Nesses casos aqui, a gente pode alterar a migration, mas antes de alterar a migration, a gente precisa dar um rollback. Então, eu vou vir aqui no Adonis, vou dar o migration, rollback. O que ele vai fazer é desfazer as migrations que já rodaram, beleza? E aqui eu vou adicionar os campos novos. Vou adicionar uma string chamada token. E vou adicionar também um campo timestamp chamado token created at. Vou salvar aqui agora, ele vai dar uma estilizada pra gente, e aí eu dou um Adonis migration, run novamente. Show de bola? Vendo agora aqui na nossa tabela, a gente vai ver que os campos já estão aqui. Porém, eu não tenho mais usuário nenhum criado porque eu rodei um rollback. Vou acessar aqui o Insomnia de novo e vou criar o nosso usuário novamente. Show de bola, agora nosso usuário já está criado. Se eu vim aqui na seção, a gente já vai conseguir fazer o login novamente. E agora a gente vai criar a funcionalidade aqui no nosso controller. Para esse controller aqui eu vou utilizar o request principalmente. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar buscando o e-mail da nossa requisição, e quando eu quero buscar um único campo da requisição, eu posso simplesmente utilizar o ponto input, beleza? Eu não preciso fazer aquele ponto only, nem o ponto all. E a gente vai agora tentar encontrar um usuário na nossa base com esse e-mail, beleza? Quando ele vai tentar recuperar a senha dele, ele informa o e-mail que ele se cadastrou para recuperar essa senha. Vou importar o nosso model de usuário aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, await user.findBy. O findBy ele vai encontrar um único registro, né? O find faz isso. E o by é que a gente vai utilizar não o ID, a gente vai utilizar uma outra coluna, que é o nosso e-mail. E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Aqui se ele encontrar, a gente vai pegar e vai criar um token para esse usuário, né? Por enquanto eu vou deixar aqui 123. E também vamos anotar o token created at com a data atual. Para isso eu vou utilizar o new date, que já vai ser suficiente para isso. E aí eu vou salvar esse usuário.
Show de bola. O que a gente vai fazer agora é criar um token aleatório. E como é que a gente vai fazer isso? Nas últimas versões do Node, aí você pode ver a versão que está instalada, a partir basicamente da versão 10, o Crypto, que é a biblioteca que a gente vai utilizar, ela já está integrada automaticamente no Node. Se você está utilizando uma versão do Node anterior a 10, a 8, por exemplo, é legal que você faça um npm install Crypto para conseguir fazer essa biblioteca funcionar, beleza? No meu caso, eu não vou precisar. Eu posso importar aqui const crypto igual require crypto. Show de bola. E aqui no token eu vou gerar uma nova crypto.randomBytes, e aqui eu vou passar um tamanho de 10, .toString hex, que eu quero uma string hexadecimal, beleza? Então aqui ele vai gerar um token com 10 bytes e vai converter ele em uma string hexadecimal. Show de bola, nós vamos salvar isso aqui agora. Eu vou vir nas minhas rotas, né, e vamos criar uma rota para ele conseguir criar essa recuperação. Vou criar uma rota também, post. O endereço vai ser passwords. Poderia botar forgot password, mas vou deixar aqui passwords mesmo. E vou chamar o forgot password controller.store. Voltamos ao Insomnia. Forgot password. Copiamos a requisição. Trocamos aqui a URL para passwords. E a gente só precisa enviar o e-mail. Vou dar um send aqui. Ele não retornou nenhuma resposta, que é o esperado. A gente vem aqui no nosso banco de dados e a gente vai ver que o token já está preenchido e também o token created at foi preenchido com a data atual, beleza? Então, muito legal aqui, a gente já tem essa parte funcionando. O que a gente vai fazer agora é adicionar o seguinte: se a gente vir aqui no Insomnia e colocar um e-mail que não existe, ele vai dar um erro 500, beleza? E a gente precisa tratar isso aqui de alguma forma. Então, para tratar isso aqui, eu vou adicionar um try com um catch por volta disso aqui. Show de bola. E agora, aqui no catch, eu vou utilizar o response para fazer o seguinte: return response.status. O nosso código do erro do status, eu vou utilizar o que vem aqui dentro dessa variável error. Então, error.status, ele sempre vai vir, beleza? E aí eu vou dar um ponto .send que eu quero retornar alguma coisa para o nosso front-end. Eu vou retornar um objeto com uma variável error. Dentro eu vou retornar uma variável message. E aí eu vou botar algo não deu certo. Esse e-mail existe? E aí a gente pode utilizar depois essa frase para mostrar alguma mensagem lá no front-end. Vamos testar, vou vir aqui no Insomnia. Ele ainda não retornou. Será que a gente esqueceu alguma coisa? Deixa eu ver. Certo, o que a gente esqueceu aqui foi de adicionar o seguinte trecho de código: find by or fail, beleza? Então o Adonis dá essa opção da gente utilizar esse or fail aqui no final, basicamente para, se ele não conseguiu encontrar esse usuário com esse e-mail, ele retorna um erro e aí cai no catch. Vamos testar agora, eu vou salvar aqui, vou voltar no meu Insomnia e vou dar um send. Agora sim, a gente já recebeu a nossa mensagem de erro e o que falta nessa parte de Forgot Password é a gente enviar o e-mail para o usuário, né, que está recuperando a senha, para ele saber que houve uma tentativa de recuperação de senha, e aí lá do e-mail ele vai poder resetar a senha dele com uma nova senha. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse fluxo nas próximas aulas.